Olá, o meu nome é Ricardo Comin e eu estou muito feliz em gravar aqui esse módulo, esse conteúdo, né? Porque eu fui convidado pela equipe da Rigon, pelo Leandro, por toda a direção, a falar um pouco sobre comunicação aqui neste módulo. Eu estou muito feliz porque eu tenho certeza que esse movimento vai fazer com que você performe melhor no teu dia a dia no atendimento funerário. Eu estou muito realizado com esse convite. Obrigado aí a toda a equipe da Urnas Rigon. Bom, direto ao assunto então, eu quero conversar com vocês um pouco sobre o tema comunicação e seus conceitos, beleza? Olha só, eu escolhi aqui um cenário, né? Por que eu escolhi esse cenário aqui? Porque sempre que a gente fala, e eu dei muito treinamento sobre comunicação, performance, sempre que a gente fala sobre o tema comunicação, as pessoas pensam, falar em público, né? Eu não gosto de falar em público eu tenho dificuldade, enfim. Eu escolhi exatamente essa sala para vir aqui conversar com vocês sobre esse tema, porque aqui eu tive algumas percepções sobre o tema comunicação. Lá no início, quando eu comecei a dar treinamento sobre comunicação de alta performance, sobre desenvolvimento em cima desse pilar do desenvolvimento pessoal, eu também acreditava que se comunicar bem se tratava de falar em público. Eu associava o tema na comunicação para comunicar de um emissor para muitas pessoas. E eu fui entendendo no decorrer desse processo, e essa sala especificamente foi propulsora para isso, porque eu treinei muitas pessoas aqui, eu já dei muita palestra aqui, e cada palestra que eu entrego, cada treinamento que eu entregava aqui, eu tinha algumas percepções e alguns conceitos. Eu quero trazer alguns deles para vocês nesse módulo. A primeira coisa que eu entendi, né, falando em comunicação, é que comunicação não se trata de um para vários. A comunicação geralmente é o nosso dia a dia, é um para um. Olha só esse conceito. O que acontece? Quando eu dava palestra, eu modificava todo o meu ser, muitas vezes, né? Eu montava um personagem, né? Eu me vestia de forma diferente, eu me posicionava e tinha uma postura de forma diferente quando eu estava frente a um público. E no meu dia a dia, eu percebia que aquela pessoa do palco, aquela pessoa que estava performando para várias pessoas, não era quem eu realmente era no dia a dia. Ou seja, eu tinha um personagem para falar em público e no meu dia a dia eu era diferente. E isso estava errado. Isso estava errado. O que eu precisava fazer? Eu precisava ser a mesma pessoa em ambos os lugares. Porque a minha comunicação no meu dia a dia com uma equipe, com o cliente, com aquele atendimento que eu estou fazendo, com aquela reunião que eu estou fazendo, com aquela primeira impressão que eu passava, devia estar congruente com aquela preocupação que eu tinha em estar frente a um público. E eu lembro que, por muitas vezes, eu fiz reuniões, eu fiz atendimento a clientes para fechar negociações, enfim, e eu não estava talvez tão seguro como eu estava em cima de um palco, me vestindo tão bem quanto eu me vestia para estar à frente de um palco, e eu via que aquilo não surtia efeito do jeito que eu imaginava. Então, um dos primeiros aprendizados que eu tive sobre o tema comunicação é: você precisa estar sempre bem apresentável. O que significa isso, Ricardo? Olha só, é muito bom no nosso dia a dia, colocar uma camiseta, muitas vezes um abrigo no final de semana, eu adoro isso. Porém, quando nós estamos lidando no mundo corporativo, no mundo de atendimento, de vendas, a primeira impressão sempre é a que fica. E por mais que você seja uma pessoa super ética, de vários valores e coisas bacanas para passar para as outras pessoas, mesmo assim, existe aquela visão do visual, né? Aquela primeira impressão visual. Então, olha só, o primeiro ponto de comunicação: esteja sempre bem vestido, bem alinhado, uma camisa bacana, uma vestimenta adequada para aquela situação, né? Vamos falar aqui no mundo do atendimento. Imagina comigo que o cliente está nesse momento entrando na porta da sua loja e ele vê dois vendedores, né? Ele vê dois vendedores, um visto de camiseta e uma calça jeans meio rasgada e um tênis, né? E o outro de camisa, um sapato e uma calça mais social. Qual dá a impressão de melhor atendimento? Qual dá a impressão de mais confiança para aquela cena que você está dentro do mundo que você vive? Eu tenho certeza que é o rapaz de camisa. Então, assim, esse detalhe, muitas vezes a gente não se percebe. No dia a dia a gente não para olhar para isso, assim como eu não fazia na época. Mas ele dá total diferença nos nossos resultados. A primeira impressão sempre é a que fica. Segundo Roger Ayres, nós temos ele é um psicólogo, tá? Nós temos 3 segundos para causar uma boa impressão ou uma impressão positiva. Caso isso não aconteça, você precisa de muita energia para
modificar a impressão que aquela pessoa teve nos seus 3 primeiros segundos. Supondo que aquela impressão que aquela pessoa teve sua foi uma impressão negativa, foi uma impressão sei lá, ruim, você tem que gastar muita energia para recuperar a boa imagem que você é e quer passar para aquela pessoa, por exemplo. Outro conceito de comunicação que eu entendi, e aí vamos lá, eu quero outra vez dramatizar isso para vocês aqui. Sempre existe um emissor e um receptor. E a responsabilidade de a pessoa que está ouvindo entender do que está sendo dito sempre é do emissor. Sempre. Muitas vezes eu já ouvi falar em treinamentos assim: pô, Ricardo, eu falo, a pessoa não me entende. Eu explico e a pessoa não entende. Eu falei A, entendeu B. É tipo uma conversa de casal, né? Você fala pra sua esposa assim: olha, amor, você tá muito bonita. Isso sai da boca. Você está muito bonita. Aí parece que acontece alguma sinergia no ar aí, enfim, chega no ouvido dela: meu Deus, você está a mais feia do mundo. Porque a forma que ela reage com isso é do tipo: por que você tá me falando isso? Você nunca me fala isso? O que tá acontecendo? Sabe? Fica brava porque pode ter alguma coisa a ver. Então assim, a responsabilidade dela entender aquilo que realmente você está falando é do emissor, é sua, não dela. Não dela, porque tudo depende de um conceito, de um contexto muitas vezes, tá bom? Então olha só, primeira coisa que você precisa entender, é responsabilidade sua comunicar para as outras pessoas de forma clara, para que elas entendam realmente a essência da mensagem que você quer passar. Então, olha que interessante, o que você precisa entender para passar uma mensagem realmente clara? A primeira dica é: fale com palavras simples. Evite gírias. Eu não estou falando aqui de falar de qualquer jeito. Eu estou falando de fala simples. Por exemplo, evite falas muito técnicas. Porque olha que interessante. Imagina que 2 médicos ou 2 advogados. Você já viu 2 advogados conversando? Geralmente eles falam termos, eles usam uma comunicação que nós não entendemos. Só que entre eles, ok, eles entendem, mas o leigo no assunto não entende. E você, dentro do teu atendimento, se você falar termos muito técnicos, termos muito fora da realidade daquela pessoa, ela tende a não entender. E o pior, geralmente ela tem vergonha de falar que não entendeu, porque ela pode parecer burra, ela pode parecer boba naquele momento em falar que não entendeu aquele termo. Então você vai falar termos que a pessoa vai dizer assim: sim. Ah, claro, eu entendi, mas ela não está entendendo de verdade. Então, utilize termos simples, palavras simples. Eu não estou dizendo para você utilizar de qualquer jeito ou falar de qualquer jeito. Não, tem que pensar de uma forma que a pessoa entenda a tua mensagem de uma forma simples e clara. O simples aqui não quer dizer de qualquer jeito, eu quero deixar isso muito claro, porque às vezes em treinamento a gente fala sobre isso, né? Pô, você precisa falar de forma simples. Ah, beleza, Ricardo, então quer dizer, se eu uso gírias eu continuo usando, se eu falo pode crer eu continuo falando, se eu falo caraca, sabe, essa galera mais jovem, eu continuo fazendo. Não, isso não quer dizer que você está falando de uma forma simples, você está utilizando de gírias populares para se comunicar, e não é essa a questão. O que eu estou falando aqui é, por exemplo, no meu trabalho, hoje eu tenho uma agência de marketing aqui na cidade de Passo Fundo, tá? A gente trabalha com comunicação, enfim, sempre tem muito treinamento. Dentro do marketing, existe um termo chamado, vamos lá, tem vários, tráfego. Pô, se eu falar isso para um cliente que é leigo no assunto, ele não vai entender o que significa isso. Então eu tenho que falar anúncios na internet. Eu simplifico aquele termo difícil de entender. Ou, por exemplo, vamos lá, ROI, né? Se eu falo isso para um cliente que está iniciando um projeto que não é empreendedor, ele pensa assim, cara, o que é ROI? Aí eu vou dizer assim, ó, você calcula o teu ROI? Ele vai dizer, sim, calculo. E ele talvez nem sabe do que eu estou falando, não sabe nem o que é o ROI. ROI é retorno operacional do investimento. Então, ao invés de falar ROI para ele, eu digo exatamente isso. Olha só, seu cliente, como que você está calculando o retorno do investimento que você está fazendo? Você faz isso? Então, a minha pergunta, ela é simplificada. Eu não uso um termo bonito, um termo lindo, maravilhoso. Não, eu falo numa linguagem simples e fácil de ser entendida. Perfeito? Então, gente, olha que interessante. O que a gente veio abordando até aqui é os conceitos de comunicação. Emissor, receptor, postura, né? Uma linguagem clara. Tudo isso são conceitos básicos e muito
inteligentes de você olhar e aprender. Não vamos falar sobre gatilhos mentais, não vamos falar sobre neurociência, nada disso aqui. Você precisa entender o básico, o simples, porque o simples dá muito resultado, mais talvez do que você imagina. Perfeito. Olha só, finalizamos esse ponto aqui, nós vamos entender que sim, a responsabilidade de emitir uma comunicação clara é minha, mas existem vários tipos de ouvintes, vários tipos de pessoas que vão receber a minha comunicação. E eu tenho que entender um pouco sobre elas. E a primeira dica que eu te dou aqui, falando aqui sobre padrões de comportamento, falando aqui sobre os diversos tipos de pessoas que existem e na sua loja, no seu atendimento, na sua negociação, vão entrar vários tipos de pessoas, e isso é muito interessante você entender. O que eu gosto de falar aqui, tá? E frisar muito, não existe receita pronta, não existe uma receita de bolo. Pensa comigo, existem vários tipos de pessoas, eu tenho formação em um estudo chamado Enneagrama. Eu indico fortemente que você estude sobre Enneagrama. O Enneagrama ele é um estudo do comportamento e personalidade humana. Ele mostra, né, vários padrões comportamentais e como que você interage com cada um deles. Não temos tempo de falar sobre cada um deles aqui, porém, o que você precisa entender é, existem vários tipos de pessoas. Pensa comigo, imagina que existem, né? A pessoa que, talvez até você conheça uma pessoa assim, uma pessoa super espoleta, bacana, emocional, que gosta de abraço, que gosta de conversar muito, que gosta de falar muito, sabe, aquela pessoa que você está conversando lá, te energiza assim. E existem também pessoas mais calmas, mais na dela, pessoas que talvez são mais teóricas, são mais de ouvir, não se posicionam tanto, não falam tanto. Então, existem vários tipos de pessoas, eu separei 2 aqui, que fica muito claro, talvez, no teu dia a dia, para você saber, lembrar aí rapidamente de alguém que você conheça. Agora, imagina só, se eu, Ricardo, sou uma pessoa que tem uma energia forte, bacana, para frente, provavelmente eu vou casar bem numa energia com essa pessoa que gosta de falar, que é para frente, que é emocional e tal, e vai dar certo, vai casar ali, vai bater. Sabe quando bate? Pô, bacana, a gente conversa, uma energia e tal, beleza. Só que se eu tenho essa energia e vou atender uma outra pessoa que talvez tenha uma energia mais baixa, mais calma, mais tranquila, eu não posso me afobar e trabalhar na mesma vibe que eu trabalho. Eu tenho que baixar o meu nível de energia e conversar com essa pessoa no mundo dela. Por isso que eu digo, padrão de atendimento de excelência é diferente do que padronizar o seu atendimento para todos os clientes. Presta atenção nisso. Porque quando eu padronizo o meu atendimento, eu entendo que a abordagem é sempre a mesma, o tipo de fechamento é sempre o mesmo, a minha postura é sempre a mesma, as palavras que eu uso muitas vezes são as mesmas. Não é legal fazer isso. Por que isso? Pô, Ricardo, mas aí eu tenho um script, eu sigo por esse script, geralmente me dá mais resultado? Sim, mas e quando você tem pessoas de perfis diferentes? Eu tenho uma pessoa que preza pela segurança e a outra pessoa que preza pela vaidade, pelo status. O que eu falo para essa pessoa é diferente do que eu falo para essa. O que ativa radares e faz essa pessoa decidir gostar de você, comprar o teu produto, é diferente do que é para essa aqui. Por isso você precisa entender que a primeira regra de um bom atendimento, de uma boa venda, de um atendimento de excelência é fazer perguntas. Ponto. Quanto mais perguntas você faz, mais você entende sobre as prioridades e desejos daquela pessoa, mais você entende sobre a realidade daquela pessoa e mais assertivo na tua comunicação você vai ser. Segundo ponto, ouvir com atenção. De nada adianta, muitas vezes falam assim, pô, eu ouço muito isso, né? Ah, Ricardo, comunicar eu sei falar super bem, eu falo tri bem e tal, papapá. Só que comunicação, na maioria das vezes, não é o como você fala, é o quanto e com qual qualidade você escuta. Porque quando eu faço perguntas e só faço perguntas porque tá no meu roteiro, porque eu fiz um curso lá com o Ricardo, ele disse que eu tinha que perguntar, não funciona. Eu tenho que perguntar e de fato estar atento ao que a pessoa vai falar, para eu ouvir na essência e aí sim entender o que essa pessoa prioriza, o que ela sente sobre isso, o que para a vida dela faz mais sentido. E aí eu entrego o meu produto como uma solução para isso que ela prioriza.
né? Ou até mesmo eu sei qual produto oferecer. Eu sei o que ela preza, portanto eu tenho um mix aqui, eu tenho vários produtos. E quando eu entendo o que aquela pessoa procura e busca e preza, eu consigo entregar um produto que, primeiro, encaixe na realidade, no que ela preza. Segundo, que ela vai sair satisfeita, porque aquele produto realmente tem a ver com ela, tem a ver com as prioridades dela. Então vamos lá, vamos recapitular todo esse processo aqui. Primeira coisa, a comunicação não é de um para vários, é de um para um. Na maioria das vezes, a comunicação acontece no seu dia a dia. Outra coisa, primeiro, a comunicação, você precisa entender que a tua postura, a tua forma de se vestir, a tua forma de se comportar, a tua postura interfere totalmente no teu resultado final. Beleza? Segunda coisa, a gente abordou isso nesse módulo aqui de forma bem objetiva. Segunda coisa, comunicação clara. Comunicação simples e clara para que a pessoa entenda. Você é o responsável pela comunicação, pelo que sai de comunicação e pelo que a outra pessoa entende e escuta. Perfeito? Terceiro ponto, existem vários tipos de receptores e você precisa fazer perguntas, ouvir na essência para que você entenda realmente o que faz sentido e como se comunicar e se portar perante aquela pessoa. Perfeito? Gente, foi um grande prazer ter feito esse módulo, ter gravado esse módulo aqui para vocês. A gente trouxe conceitos básicos, conceitos simples, para que você de fato consiga aplicar isso no teu dia a dia e consiga realmente ter mais resultado do que você vem tendo hoje. Você performar melhor, você performar com mais excelência, você receber mais feedback, você receber mais elogios, você receber mais reconhecimento sobre a forma que você se posiciona e atende o pessoal que acessa a tua loja. Pessoal da Urnas Rigon, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu espero que esse módulo tenha feito sentido e principalmente seja aplicável no dia a dia do atendimento funerário, beleza? Meu nome é Ricardo Comim e foi um grande prazer ter feito esse módulo para vocês. Valeu!